Boa noite, turma. Hoje vamos dar continuidade com o assunto da aula passada, onde foi abordado a definição e importância da radioproteção. Vimos também a importância da portaria 453/98, de extrema importância que todo profissional da área da radiologia saiba, tudo o que diz as normas relacionadas à radioproteção. Vimos também os 3 fatores básicos da radioproteção. Então, vamos dar continuidade hoje, abordando os 3 princípios da radioproteção. Mas antes disso, vamos revisar os 3 fatores importantes para a radioproteção, que é a questão do tempo, a distância e a blindagem. O tempo refere-se ao profissional ele ter a consciência que deve manter-se pouco tempo junto à fonte. E de que maneira esse profissional ele vai estar cumprindo o que diz esse primeiro fator de radioproteção. Em fazer um trabalho organizado, em fazer um trabalho rápido, mas sempre visando o melhor trabalho, visando a organização, não expondo o paciente a sucessivas radiações, a exposição de radiação. Segundo, deve manter máxima distância da fonte. Então, esse é o segundo fator da radioproteção. Lembrando que quanto mais perto o profissional ele estiver daquela fonte de radiação, mais radiação ele vai receber. Então, deve manter-se a máxima distância possível da fonte para que não seja exposto a alta radiação. E por último, o terceiro fator, que fala sobre a blindagem, A blindagem ela tem a função de proteger, de nos proteger o profissional, o público, o paciente, da radiação tanto a primária como a secundária, também conhecida como a radiação espalhada, que vocês viram na nossa última aula. Então, para dar continuidade, nós vamos entrar na questão dos princípios básicos de radioproteção. Então, vimos a importância da radioproteção, vimos a importância da portaria, vimos os 3 fatores básicos, que é a distância, tempo e blindagem, e agora vamos saber, entender, diferenciar os 3 princípios básicos da radioproteção. Então, para a gente entender, é importante que vocês entendam o sentido da palavra princípios básicos. O que significa? É algo que é de extrema importância, é algo que não vai mudar. A portaria 453/98, ela é baseada nesses 3 princípios de radioproteção. Então, tudo que vocês conseguirem ver, ler na portaria, é tudo baseado nesses 3 princípios básicos, tá bom? Então, quais são esses 3 princípios básicos de radioproteção? Primeiro, é a justificação da prática. Segundo, a otimização da proteção radiológica. E terceiro, limitação de dose. Então, o que significa cada princípio básico de radioproteção? Então, a partir de agora, vocês vão saber diferenciar os 3, tá bom? Então, o primeiro princípio é a justificação da prática. O que a portaria fala sobre a justificação da prática? Então, diz assim: a justificação estabelece que nenhuma prática deve ser autorizada a menos que se produza suficiente benefício para o indivíduo exposto, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado pela radiação. Então, vamos dividir essa definição em partes, para que a gente possa entender. Aqui diz que a justificação, esse princípio, estabelece que nenhuma prática deve ser autorizada a menos que se produza suficiente benefício. Essa palavra aqui, autorizada, que nos lembra a autorização, chama a atenção para o profissional que vai solicitar os exames de imagem. Quem é o profissional habilitado para passar exames de imagem, exames de laboratório para o paciente? O médico, tá bom? Então, todo exame,
de imagem da radiologia precisa ser autorizado, precisa ser solicitado pelo médico, tá bom? Não deve realizar exames em pacientes que na solicitação não tenha o profissional, né, sendo o médico, nem o carimbo do médico, tá bom? Quando a gente faz isso da forma correta, nós vamos estar praticando esse primeiro princípio da radioproteção, que é a justificação da prática. Outra coisa, estabelece que nenhuma prática deve ser autorizada a menos que se produza suficiente benefício. Ou seja, quando o médico ele passa um exame de imagem para determinado paciente, o médico ele sempre vai passar visando o benefício, né? Visando o tratamento, um bom diagnóstico daquela doença. Então, para um médico solicitar um exame, autorizar um exame, por exemplo, de raio-x a um paciente que está doente, o benefício daquele paciente estar realizando o exame, estar se expondo à radiação, tem que ser maior do que o malefício que a radiação pode causar. Para a gente entender, eu trouxe aqui uma imagem, né, duas imagens, para que vocês compreendam melhor. Então, a justificação da prática fala que o benefício tem que ser maior do que o malefício, do que o mal que a radiação possa causar naquele paciente. Então, aqui a gente consegue ver uma menina, né? Uma menina que provavelmente ela tem um tipo de câncer, vamos dizer que ela tem um câncer nos ossos, e ela está fazendo tratamento com quimioterapia e radioterapia. Só que em algumas partes do tratamento, o médico oncologista, radioterapeuta, ele precisa passar exames de imagem também para ver se essa menininha aqui, ela está reagindo bem ao tratamento, se o câncer está mesmo sendo, tendo a sua diminuição, para assim ela ser curada. E aí esse médico passa uma cintilografia óssea. A cintilografia é um exame de medicina nuclear, onde é administrado nessa paciente, nessa menina, radioisótopos, que vocês já sabem, já viram em outras aulas. Sabendo que a medicina nuclear, comparada ao raio-x, tem uma exposição maior de radiação. Então, dentre todos os exames de imagem, o médico dessa menininha, viu que o melhor exame para ele conseguir ver de perto a anatomia, o câncer, seria a medicina nuclear. Muitos devem pensar, mas por que ele não passou o raio-x? Porque o raio-x é um exame simples que não vai dar, né, tantos detalhes como um exame de medicina nuclear. Então, o benefício aqui é maior do que o malefício, porque o malefício seria se esse médico passasse um raio-x, que aí não iria conseguir ver, né, de uma maneira detalhada, de uma maneira nítida, né, com uma qualidade maior, se o câncer dessa menininha estaria, né, reagindo ao tratamento, estaria assim diminuindo de tamanho. Então, quando a gente fala em justificação da prática, o benefício daquele paciente estar fazendo uma tomografia, está fazendo um raio-x, está fazendo uma mamografia, está fazendo uma cintilografia da medicina nuclear, é maior do que aquela radiação que ele está se expondo, tá certo? Então, a justificação da prática fala sobre isso, que todos os exames eles precisam ser solicitados por um médico, certo? E sempre visar o benefício. O benefício tem que ser maior do que os riscos, do que o mal, do que qualquer mal que a radiação possa causar naquele paciente, tá certo? Então, o que deve levar em conta de acordo com esse princípio? Deve levar em conta o benefício real para a saúde do indivíduo, em comparação ao detrimento que a radiação possa causar ao indivíduo. Então, o benefício daquele paciente estar fazendo aquele exame deve ser muito maior do que a radiação possa causar, né? A gente sabe que os exames de imagem são importantíssimos para salvar a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas foram curadas de câncer devido à solicitação de um bom exame de imagem, onde o médico ele conseguiu visualizar, né, de maneira
de maneira nítida, através de um exame da radiologia. Então, sempre tem que visar isso. O benefício tem que ser maior do que os riscos, do que qualquer mal que a radiação possa causar no paciente. Deve avaliar alternativas de diagnóstico com o mesmo objetivo, mas que envolvam menos ou nenhuma exposição às radiações ionizantes. Isso depende muito da área que o médico quer visualizar. Vocês vão ver em outras disciplinas ao longo do curso que a tomografia ela tem uma indicação específica e a ressonância ela tem outra indicação específica. Vocês já sabem, de acordo com a de introdução à radiologia, que a ressonância ela não emite radiação ionizante, mas a tomografia ela emite radiação ionizante. Sabemos que a ressonância ela é mais sensível, é um exame que demonstra melhor os tecidos moles, né, as partes moles, o encéfalo, a medula, e já a tomografia ela é mais sensível à parte óssea. Então, vamos supor que uma pessoa, um paciente X, descobriu que tem um câncer nos ossos. Mas a gente pensa, a tomografia ela emite radiação, mas ela é melhor para visualizar a parte óssea, tanto fraturas ou câncer. Já a ressonância, ela não emite radiação ionizante, mas ela é mais sensível a partes moles. Então, qual seria o melhor exame, visando sempre o benefício, tá, do paciente? Seria a tomografia. Mesmo a tomografia emitindo radiação, mas por outro lado, ela mostra mais detalhes do que a ressonância. Então, a tomografia, mesmo emitindo radiação, vai ajudar o médico a ter uma visão geral, né, daquele quadro daquele paciente. E com certeza vai ajudar muito na questão do tratamento, né, alternativo para aquele paciente. Então, a justificação da prática é isso. É você sempre ter em mente o benefício real daquele paciente estar fazendo um exame de radiologia. Tá bom? O segundo princípio é a otimização da proteção radiológica. O que diz esse princípio? Esse princípio, de acordo com a portaria, diz o seguinte: estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Então, o que significa isso? A otimização da proteção radiológica ela é voltada a instalações, a práticas, que tudo deve ser feita da melhor maneira possível. Devem ser planejadas, implantadas e executadas, para que tudo seja otimizado. Então, o que é otimização? É quando algo está correto, né? Tem controle de qualidade, tem um programa de qualidade. Tudo está saindo da melhor maneira possível. Então, esse segundo princípio diz que tudo na área da radiologia precisa estar dentro de um padrão. Tudo precisa estar otimizado. Tudo precisa estar correto, funcionando da melhor maneira possível. Então, diz que tanto as instalações como as práticas, elas precisam ter um planejamento. Vamos ver agora na segunda unidade um pouco sobre esse planejamento radioterápico. Essa otimização ela tem como principal função diminuir o número de pessoas expostas e a probabilidade de algum tipo de acidentes. Tanto que aqui vem mostrando que todas as instalações, tudo na área da radiologia, né, tanto as práticas realizadas pelo profissional, devem ter um planejamento, devem ser implantadas e executadas da melhor maneira possível. Com que objetivo? Com o objetivo de que as doses individuais, as doses de cada um, tanto o profissional como o paciente, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais não aconteçam, ou seja, sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Esse termo aqui significa isso, sejam tão baixos como se não existisse. Então, a radiologia, ela sempre visa isso,
ela sempre visa a questão da exposição. Por quê? Vocês já viram desde a nossa primeira aula que logo lá no início, quando começaram a aparecer os efeitos, muitas pessoas morreram. Não tinham nenhum conhecimento de radioproteção. Então hoje tem que ser diferente. Hoje é diferente. Então, de acordo com esse princípio, que a otimização da proteção radiológica visa isso, que tudo na área da radiologia deve ser planejado, deve ser executado da melhor maneira possível, sempre poupando a questão das doses, acidentes, para que sejam tão baixo o número de acidentes ou o número de doses elevadas a ponto de não existir, tá? Então, esse é o ponto do princípio, do segundo princípio de radioproteção. É a otimização da proteção radiológica, voltado a tudo. Quando fala em instalações, fala sobre a questão da blindagem, do equipamento. Será que o equipamento de raio-x está passando por um controle de qualidade? Ele está tendo uma manutenção? Então, quando a gente fala otimização da proteção radiológica, é voltado a tudo isso. Instalações, práticas, né? O profissional está agindo da melhor maneira correta? Ou ele só está o tempo todo expondo o paciente, repetindo o exame? Isso está dentro da otimização da proteção radiológica, tá bom? Outra coisa também que está dentro da otimização da proteção radiológica. Letra A seleção adequada do equipamento e acessórios, tá vendo? Então, tem que escolher um equipamento apropriado. Todo equipamento, tudo que é tecnologia precisa passar por uma manutenção, né? Não dura para sempre. Então, a mesma coisa voltada aos equipamentos e acessórios da radiologia, tá? Então, aqui também entra na parte de acessórios a questão dos EPIs, onde a gente vai se aprofundar mais na segunda unidade. Letra B, os procedimentos de trabalho. Então, aqui, os procedimentos de trabalho refere à questão da limitação de dose, né? Das doses. Será que aquele profissional está respeitando a dose já instituída pela portaria? Então, tudo aqui está dentro da otimização. Letra C, a garantia da qualidade, como eu já falei. Se a otimização ela visa a instalação, visa os equipamentos, os acessórios, então todos precisam estar dentro de todos precisam ter uma garantia de qualidade. Tem que passar por um controle de qualidade, uma manutenção, devem ser sempre calibrados os equipamentos de raio-x, por exemplo. E letra D, os níveis de referência de radiodiagnóstico para pacientes. Esses níveis de referência têm a ver com o KV e o MAS, né, que são os parâmetros técnicos. Quando um paciente chega e você coloca lá o KV e o MAS, será que o KV e o MAS, os níveis de referência, estão adequados para aqueles pacientes? Ou será que você está exagerando no KV ou no MAS? Então, quando você não realiza da melhor maneira possível a questão dos parâmetros, não é só o exame que fica prejudicado, que perde a qualidade, mas também aquele paciente, porque está sendo exposto àquela radiação sem necessidade, tá bom? Então, a otimização da proteção radiológica, ela envolve todos esses pontos. O que deve também levar em conta? A seleção adequada da técnica e dos acessórios para a realização do exame, como eu já falei, né? A questão dos EPIs, dos acessórios. Outra coisa também é a questão das doses, as restrições de dose para o indivíduo, que deve colaborar conscientemente, de livre vontade, fora do contexto de sua atividade profissional, sempre dando apoio e conforto, né, ao paciente durante a realização do procedimento radiológico. A gente sabe que o médico ele é o profissional habilitado para solicitar um exame, só que o paciente ele tem o direito de aceitar ou não aquele exame radiológico. Por exemplo, a questão do contraste, né? Muitos pacientes, creio que muitas pessoas que vocês conhecem, não faz exame radiológico com meio de contraste, mesmo o médico solicitando. Isso é uma decisão de quem? Uma decisão do paciente. O médico ele faz a sua parte, que é o de solicitar um exame radiológico com contraste para conseguir ajudar aquele paciente, né, encontrar aquela patologia, a fazer o melhor tratamento possível para a sua cura. Mas é o paciente que vai dar
a palavra final. O paciente tem o livre-arbítrio, né? Tem esse direito de decidir ou não. Então, o profissional ele precisa ter consciência disso, né? Agir de maneira ética. Se o paciente está desconfortável, se o paciente ele não quer, nós como profissionais devemos aceitar, certo? Sempre ter em mente o conforto daquele paciente durante a realização do procedimento radiológico. O terceiro e último princípio básico de radioproteção é a limitação de dose. Então, vimos a justificativa da prática, a otimização da proteção radiológica e o terceiro, que é a limitação de dose. Então, esse terceiro princípio, ele já fala sobre a questão do limite de dose, que é algo que você já tem ciência, tá? A portaria diz que os limites de dose individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, estabelecidos para exposição ocupacional e exposição do público, decorrente de práticas controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas. Então, o que significa esse princípio? Aqui falou que os limites de dose, que são os valores de dose efetiva e dose equivalente. O que significa? Vocês já viram. Dose efetiva tem a ver com o quê? A soma dos valores do corpo inteiro. E dose equivalente equivale a uma estrutura do corpo, como cristalino, tireoide, certo? A pele. Então, o limite de dose, ele engloba todos esses valores, tanto a dose efetiva como a dose equivalente. E esse limite de dose também é para a exposição ocupacional, no caso aqui é o profissional, e também para a exposição do público. Então, a limitação de dose é um princípio da radioproteção que ela não é só voltada para o profissional, mas também para o público, para o paciente que realiza os exames, certo? Então, a limitação de dose diz que os valores estabelecidos para o profissional, para o público, em práticas controladas, ou seja, supervisionadas, solicitadas pelo médico, não devem ser excedidos. Limitação de dose. Há um limite e esse limite não pode ser ultrapassado, não pode ser excedido. Então, esse é o terceiro e último princípio da radioproteção. E aqui, para relembrar vocês, esse quadro, né, que vem falando sobre esses limites de dose, tá certo? Outro ponto também é a questão da limitação de dose ser conhecida e chamada como princípio ALARA, tá bom? Princípio ALARA é voltado a essa questão da limitação de dose, que não devem ser excedidos, não devem ser violadas, tá certo? Então, aqui só para relembrar, temos aqui a dose efetiva, que é em relação ao corpo inteiro, por isso que não tem nenhum órgão aqui, tá vendo? O indivíduo ocupacionalmente exposto é o profissional, então ele deve receber, de acordo com o princípio ALARA, de acordo com a portaria, 20 milisievert e o público até 1 milisievert. A dose equivalente se refere à dose, né, em várias partes do corpo, como aqui o cristalino, a pele e as extremidades. O profissional pode receber até 150, o público 15, a pele, o profissional tem que receber 500 milisievert e o indivíduo do público 50 milisievert. As extremidades, 500 milisievert profissional e o público 50 milisievert. Então, sempre respeitando o princípio ALARA, esse terceiro princípio básico, a limitação de dose, tá bom? Outro ponto também, muito cuidado com a exposição ocupacional. Vimos que a dose efetiva, né, do corpo inteiro, média anual, não deve exceder 20 milisievert. Só que a portaria, ela chama a atenção que não deve exceder 20 milisievert num período de 5 anos consecutivos. Então, em 5 anos, quando for fazer, né, a soma aí da média dos 5 anos, não deve exceder 20 milisievert. Também não pode exceder 50 milisievert em nenhum ano, certo?
Então, você tem 5 anos consecutivos. Cada ano, você não pode ultrapassar 20 milisievert, certo? Durante esses 5 anos. E não pode ultrapassar em cada ano 50 milisievert. Porque já pensou se em cada ano, durante 5 anos, em cada ano você exceder 50 milisievert, quando for fazer a soma, vai estar muito grande a quantidade da dose. Então, não pode. Então, perante a lei, a dose efetiva em todo ano não deve exceder 20 milisievert durante os 5 anos. Então, tem que conseguir distribuir muito bem para que quando, durante os 5 anos, faça uma soma, não pode exceder de 20 milisievert. Já a dose equivalente anual, né, que é voltada a uma parte do corpo, não deve exceder 500 milisievert para as extremidades e nem 150 milisievert para o cristalino. E em relação às mulheres grávidas, sabemos que as mulheres grávidas não podem fazer exames de raio-x. Por quê? Porque tem um feto em formação. Então, para as mulheres grávidas, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais de modo a proteger o embrião ou feto. Deve utilizar medidas de proteção para gestantes. Como assim, se não é recomendado? Existem situações, né, que muitos conhecem, já apareceu na mídia, de mulheres grávidas sofrerem acidentes e precisar fazer exames de radiologia para ver o estado da mãe, da grávida e também do feto. Então, nessas situações, possa ser que o médico ele passe um exame com radiação ionizante. E aí é preciso que vocês utilizem medidas de proteção para que possa, sim, proteger o feto, né, daquela exposição à radiação, que pode prejudicar, sim. Então, aqui também tem 3 pontos importantes em relação à profissional. A profissional que pode, sim, ficar grávida. Então, como é que deve acontecer esse processo? A gravidez deve ser notificada ao titular do serviço tão logo seja constatada. Então, mulheres estão trabalhando com raio-x ou com tomografia, enfim, na área de radiologia, está com suspeita de gravidez, deve notificar, deve informar imediatamente ao titular do serviço, tá certo? Por quê? Porque é perigoso. A gente sabe que a radiação ela provoca efeitos que muitas vezes é irreversíveis. O feto, principalmente durante os 3 meses de gravidez, está em formação. Então, durante esses 3 meses, não pode ficar trabalhando, lidando com radiação ionizante, principalmente durante os 3 meses, porque o feto está ainda em formação. Então, se você tem suspeita de gravidez, faça logo o seu exame, notifique, converse ao titular do serviço, tá bom? Então, nesse caso, você grávida, você não vai poder mais ficar trabalhando com raio-x ou com densitometria ou com mamografia. Você vai ser remanejada para outro lugar dentro da clínica ou do hospital que você trabalha, tá certo? Mas você deve ficar livre da exposição à radiação. A dose acumulada no feto não deve exceder 1 milisievert. Então, até o limite, o limiar de dose, a portaria ela fala. Tá vendo? Que o feto não pode receber mais de 1 milisievert, tá bom? Para mulheres com capacidade reprodutiva, a dose no abdômen não deve exceder 10 milisievert em qualquer período de 3 meses consecutivos. Vimos na outra aula que o órgão genital, tanto da mulher como do homem, é bastante sensível à radiação. E se a gente fosse escolher qual é o mais sensível, os ovários da mulher é mais sensível ainda do que o do homem. Então, tem que se atentar muito em relação a isso, tá certo? A portaria, ela também traz recomendações práticas para a otimização da dose. Então, vimos que a otimização é o segundo princípio da radioproteção. E a otimização, ela fala sobre a questão do quê? Da sala, da blindagem, dos equipamentos. Então, quais são as recomendações que a portaria ela diz? Ela fala da importância de usarmos limitadores de campos. Quais são os limitadores de campo que a gente utiliza?
é chamado de colimadores. Não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente na assistência de incidências vocês vão ouvir muito falar sobre a colimação de dose. Então, a colimação de dose é um dispositivo, certo, que serve para restringir, diminuir ou aumentar o feixe de radiação àquela estrutura, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente vai estar expondo menos aquela estrutura que não faz parte do exame daquele paciente. Por exemplo, o médico solicitou um exame de joelho direito. A gente sabe que tem o joelho, que é a área que vai ser radiografada, mas acima do joelho tem a coxa do paciente, não é isso? E abaixo tem a perna. Então, não tem precisão de expor todo o corpo do paciente, porque o médico só pediu para expor o quê? O joelho. Então, aí entra os limitadores de campo, a colimação, que vai restringir o feixe somente à área do joelho, poupando outras áreas daquele paciente, tá bom? Outra coisa também, usar campo de radiação menor possível, apenas o suficiente para cobrir a área de interesse, como eu falei. Aqui vocês conseguem ver, ó, a ampola, a fonte de radiação. Essa luzinha aqui, ó, é o colimador. Ela pode aumentar ou diminuir de tamanho, sempre levando em conta a estrutura daquele paciente, tá certo? Outra recomendação, não deve trabalhar com distância de foco até a pele inferior a 30 centímetros. Então, aqui vocês vão ver bem na prática, né, durante a disciplina, durante os estágios, que essa distância da fonte de radiação em relação à estrutura, né, o objeto aqui, não pode ser menor que 30 centímetros, tá bom? Então, aqui é uma recomendação que deve ser seguida, certo? Outra coisa importante, deve fazer calibrações periódicas dos equipamentos, realizar manutenção periódica no sistema de processamento. Então, como eu já falei, calibração, todo o equipamento, toda a tecnologia tem que ser passado por manutenção, tem que ter um controle de qualidade, tá certo? A mesma coisa em relação ao sistema de processamento, quando a revelação do filme, que nós também vamos ver na segunda unidade, essa questão aí do processamento. Essa processadora, que é um equipamento que tem a função, né, de revelar as películas, também tem que ser feita manutenção periódica, tá? Para melhor qualidade do exame. Outra coisa também é em relação ao registro. Todos os equipamentos de radiodiagnóstico, tanto médico como odontológico, comercializados, devem ter registro aonde? No Ministério da Saúde. Então, isso é lei, isso é uma norma. Devem ser todos os equipamentos registrados. Outro ponto também em questão é o licenciamento. Nenhum serviço, gente, de radiodiagnóstico, seja tomografia, de raio-x, não pode funcionar se não ter a licença. Então, todo serviço de radiodiagnóstico, por menor que seja, só pode funcionar se estiver devidamente licenciado pela sanitária local. Então, o licenciamento de um serviço deve seguir esses dois passos. Primeiro, a aprovação, tá vendo? Sobre os aspectos de proteção radiológica, do projeto básico e da construção das instalações. Então, precisa aprovar. Deve ter um plano, né, uma planta, deve mostrar o projeto básico, deve falar que a construção, todas as paredes vão ser protegidas, vão ser blindadas, tá? Para que possa ser aprovado. E, letra B, a emissão de um alvará de funcionamento. Então, todo serviço de radiodiagnóstico deve seguir essas etapas. Em relação ao licenciamento, a portaria, ela também vem falando como deve ser feito, né? Como deve ser feito esse projeto básico de arquitetura. Então, deve ter uma planta baixa, possuindo cortes importantes. As áreas de serviço, elas precisam ser classificadas. Deve ter uma descrição técnica das blindagens, né? Tanto de portas como de paredes.
tem que estar escrito a relação dos equipamentos de raio-x e a relação também dos exames a serem praticados, também mostrando a carga de trabalho semanal máxima de cada profissional. Então, tudo isso, gente, precisa ser mostrado ao Ministério da Saúde para ser aprovado. Aquela clínica, aquele hospital, aquela sala de radiologia, tá? Nenhum indivíduo pode administrar intencionalmente as radiações ionizantes em seres humanos, a menos que seja médico ou odontólogo, dentista, qualificado para a prática, precisa ser treinado e deve ter também uma supervisão de um médico ou de um dentista. Também deve possuir certificação de qualificação, tá vendo? Para os aspectos de proteção radiológica, exceto para aqueles indivíduos que estejam realizando treinamentos autorizados em relação aos estágios, tá? Então, todo profissional deve ser treinado, deve ser habilitado e também deve ser supervisionado por um médico ou por um dentista, tá bom? Os titulares de serviços também devem implementar um programa de treinamento. Então, deve ser feito um treinamento todo ano, certo? Onde deve ter esses seguintes tópicos que são de extrema importância: procedimentos de operação dos equipamentos, o uso das tabelas de exposição, como é que deve ser feito, qual é o procedimento apropriado em casos de acidentes, o uso da vestimenta de proteção individual para pacientes, para a equipe, para os acompanhantes, procedimentos para minimizar as exposições médicas e também do profissional e o uso de dosímetros individuais. Então, é importante que o profissional ele tenha consciência disso, de como manusear o equipamento, do KVMAS em relação a cada biotipo do paciente, da importância e em quais exames é apropriado, a questão dos EPIs, dos acessórios, utilizar sempre os dosímetros de maneira individual, não coletivo. Então, tudo isso é abordado nesses treinamentos que, de acordo com a portaria, tem que existir, tá? Todo ano devem passar por esse treinamento, certo? Em relação às áreas de serviço, as áreas de serviço da radiologia, de qualquer clínica, elas precisam ser divididas, tá bom? Elas precisam ser divididas em áreas livres e em áreas controladas. As salas onde se realizam os procedimentos radiológicos e as salas de comando devem ser classificadas como áreas controladas, tá? E em relação a essas áreas também existem níveis que devem ser adotados. Por exemplo, as áreas controladas não podem ultrapassar 5 milisievert por ano. E as áreas livres não podem ultrapassar 0,5 milisievert por ano. Então, o que significa as áreas livres? As áreas livres são aquelas que são livres, livre acesso, onde não está realizando o exame, certo? Como a recepção, tá? A enfermaria. Aqui, amarelinho, são as áreas livres, o consultório, onde o médico ele fica laudando, tá? Então, essas áreas livres não podem ultrapassar de 0,5 milisievert de radiação. Já as áreas controladas, o próprio nome já diz, controladas, precisam ter uma supervisão, precisa ter um controle. Então, essas áreas, que no caso é a sala de raio-x, ou a sala de tomografia, ou a sala de mamografia, onde realizem-se o exame de imagem, elas são chamadas de áreas controladas e não podem ultrapassar 5 milisievert ao ano, tá bom? Então, também tem que se atentar a isso. E outro ponto em questão é o levantamento radiométrico. Então, esse levantamento radiométrico ele é um programa de monitoração da área, que deve ser implantado para comprovar se os níveis de radiação estão adequados, verificar as blindagens, se em todas as paredes está blindada com chumbo, as portas, e assegurar o funcionamento dos dispositivos de segurança. E devem ser medidas em cada 4 anos. E também cada 4 anos precisa ser feito esse levantamento radiométrico, sempre visando a saúde e o bem-estar de todos, tá bom? Então, hoje a gente para aqui e na próxima aula eu dou continuidade sobre esse levantamento radiométrico que é tão importante na área de radioproteção.